Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Além das Paredes. Aqui você vai encontrar informações desse mercado imobiliário e hoje, nada mais, nada menos, eu quero falar sobre algo que eu sou apaixonada, que é o mundo extrajudicial, que são esses serviços que trazem celeridade, que trazem aí uma desburocratização dentro da advocacia, e eu estou muito feliz por estar fazendo esse episódio hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Guimarães, sou advogada, especialista no mundo imobiliário, vivo esse mundo do extrajudicial já há 12 anos, e eu quero compartilhar esse dia hoje com você, com o meu amigo, meu parceiro, Henrique Vitor. Ele é tabelião substituto do 15º Ofício de Notas e está aqui hoje para abrilhantar esse episódio. Tudo bom? Tudo ótimo, bom dia para todo mundo. Agradecer a oportunidade, da gente poder estar aqui, apesar da gente conversar todo dia já sobre direito imobiliário, nosso cotidiano. E a gente está aqui para compartilhar essa experiência que a gente tem tido ao longo desses 10 anos aí que a gente trabalha junto. É verdade. Olha, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada pelo convite, tá? Por atender, né, esse convite que eu fiz. E eu quero saber, conta um pouquinho sobre você, para que todo mundo aí te conheça. O porquê do extrajudicial, como que começou essa questão aí desse mundo de cartório na sua vida. Sei que você é graduado em Direito, né, mas seguiu para essa parte do cartório. Me conta aí, conta pra gente aí um pouquinho. Bom, a gente já tem 10 anos já trabalhando em cartório e assim, ninguém faz faculdade de direito, né, para, vou sair daqui e vou trabalhar em cartório com extrajudicial. Na verdade, é um direito bem moderno e mesmo formado em direito, me especializei em direito notarial e registral também, na minha pós. E depois de 10 anos, assim, a gente acaba se apaixonando, né? Na verdade, a gente, na faculdade, a gente tem várias paixões dentro do direito. O criminal, o trabalhista, previdenciário. E quando eu descobri o direito notarial e registral, principalmente assim, né, a gente fica, assim, descobre o que é o amor pelo direito e é uma área muito específica. E eu acredito que vai ser um direito do futuro. Eu acho que o advogado hoje, que quiser se especializar nessa área, vai ser muito feliz nesse novo ramo do direito. É verdade, mas me fala um pouquinho assim da tua trajetória. O que você tem aí de pós-graduação, de curso? Sei que você fala muito em relação à palestra, a colunas. Fala um pouquinho pra gente, como é que funciona. Formado e graduado em Direito, pós-graduado em Direito Notarial e Registral, 10 anos de cartório, tem um artigo sobre cartório de notas e a lei de stalking também, que foi uma decisão inclusive da quarta turma do STJ, que fala sobre ata notarial, também é um artigo excelente que a gente tem aí no mercado, para quem quiser acompanhar e procurar, vai ser muito feliz. E é isso, eu acho que os outros cursos que a gente faz com cartório de sucessão, documentoscopia, as coisas atinentes sempre a gente usa muito a NOREG, que são os órgãos que nos oferecem muito suporte, Colégio Notarial do Brasil, dá muito suporte para os cartórios em termos de cursos. É verdade. Eu acompanho seu trabalho, vejo as postagens e tudo. E por falar nisso, já vou deixar aqui meu Instagram, @dvlucianaguimarães, o seu, Vitor. Henrique Vitor, Cartório 15, né, no Instagram, só procurar lá. Ou procurar o Cartório 15 também, procurar Henrique Vitor lá, vai achar. Vai achar. E eu estou aqui direto da minha casa, que é o Estúdio Club. Rodrigo aqui me acompanhando sempre. E eu acredito que vai ser uma manhã fantástica. Vamos lá. O meu escritório hoje, 80% é extrajudicial. Então, assim, hoje na minha atuação, eu atuo 80% nisso. Eu acho fantástico, sabe, o extrajudicial. Vim atuando já há um tempo e aí eu acabei me apaixonando por isso e segui, até mesmo por conta de trabalhar em construtoras, né, ali em lançamento, e acabei indo para esse mundo imobiliário. Então, assim, para mim, é o que me atende hoje no meu escritório. Como que você falaria para um advogado, tá, que quer fazer parte desse mundo extrajudicial, a importância dele dentro de um cartório de notas? E pegando também a parte de registro de imóveis. O que você diz aí hoje para um advogado que quer, olha, agora eu quero entrar nesse extrajudicial por questão de ser uma advocacia do futuro mesmo, está tudo apontando para isso, e o que você tem de dica para dar para um advogado atuar hoje no cartório de notas?
Vamos lá. Algumas coisinhas que a gente não aprende na faculdade, mas que para quem quiser entrar nesse meio é obrigatório saber. Primeiro que o cartório de notas estão estipulados no artigo 236 da Constituição. E ele precisou ser regulamentado através da Lei 8935, a Lei 6015, mas a diferencial para o advogado hoje que trabalha no extrajudicial foi a Lei 11441, que é a lei de 2007. Aquela ali, ela abriu as portas de vez para o extrajudicial, para o advogado. Eu acho que a importância dela é que ela diz sempre que os atos de inventário, divórcio e dissolução de união estável tem que ser obrigatoriamente com a presença do advogado. Isso aí abriu um leque muito grande, principalmente para desjudicializar todos os inventários. Hoje em dia, o advogado que vive de inventário no extrajudicial, ele é muito feliz, entendeu? Mas ele precisa estar sempre atento a essa lei, precisa, para quem principalmente vai mexer com registral, a 6015, que é a lei de registro público, né, 8935, que é a lei dos cartórios, que a gente chama, e a consolidação, o código de normas da corregedoria. É essencial que a pessoa tenha conhecimento. É muito difícil que a pessoa venha trabalhar no extrajudicial e não pega pelo menos um conhecimento mínimo do código de normas. Mas ali o advogado trabalhando, sabendo, decifrando aquilo ali, na verdade, porque você não vai ver cursos, muito curso relacionado a isso, né? Não tem no mercado hoje em dia. Até em questão de pós-graduação, ela não entra no mérito dos códigos de normas estaduais, porque cada estado tem o seu código de normas. Exatamente. E o Rio de Janeiro esse ano, o provimento 88, né, de 2002, ele foi muito feliz, porque a gente sempre a gente sempre foi muito tradicional com relação às leis aqui, nosso código de normas, não era muito permissivo. E esse último, agora que saiu, ele abriu um leque muito grande, principalmente para advogados. Inclusive a parte de depoimento de testemunhas, diretivas de vontade, a possibilidade de fazer divórcio com menor, inventário com incapaz. Então abriu um leque muito grande para o advogado que trabalha com o extrajudicial, poder atender o seu cliente justamente para não precisar judicializar essas demandas. Porque o inventário judicial hoje, todo mundo sabe que demora uma eternidade, né? E fazendo no cartório de notas, você consegue fazer isso em 15 dias, pagando todos os impostos e todas as certidões. É verdade. Isso eu vejo na prática mesmo. Então, você que é advogado, já tem aí uma dica do extrajudicial, como você pode dar de orientação para o seu cliente, dar de uma outra opção, né? E você mostrar ali. Então, é uma área que realmente tem tudo aí para que você tenha honorários mais rápido. Isso é importante. Exatamente. E ajude o seu cliente aí a resolver, né? Então, eu assessoro corretores, né, em vendas, e cliente também que está querendo vender o seu imóvel e tudo. Eu vejo que existe uma certa dúvida em relação a escritura e registro. Ele chega lá e fala, não, eu já fiz a escritura pública, já está tudo pago, já estou com o imóvel, já paguei. Eu preciso fazer o que mais? Ele não sabe, ele tem essa dúvida realmente de fiz a escritura, já acho que é meu. Tá? Então, eu queria que você me falasse um pouco em relação a ter a escritura e o registro, e fale também qual é o custo de cada um ali, do comprador, do vendedor, quais são as certidões que ele tem que tirar como vendedor e que o cartório de notas ele dispensa pela corregedoria. Fala um pouquinho disso para quem está assistindo. Tá, vamos lá. A questão do cartório de notas, eu vou falar das escrituras, da escritura de compra e venda, né, que é a mais comum, que a gente usa muito, e do registro. A escritura, na verdade, ela é o contrato entre as partes, onde ali vai ser definido a forma de pagamento, emissão de posse e todas as cláusulas contratuais que as pessoas quiserem, de obrigações que elas quiserem colocar no contrato. Então ela faz isso de forma pública através do cartório de notas, que é a parte contratual. No registro é onde ela vai levar esse contrato para averbar ou registrar na matrícula do imóvel. Isso, por força de lei, também só é dono quem registra. Verdade. Entendeu? Então são dois atos que são conjuntos, na verdade. Não adianta você fazer só a escritura, o teu contrato lá definindo forma de pagamento, emissão de posse, a alienação, a hipoteca, qualquer coisa que tiver na escritura e não levá-la para registro. Não vai ter efeito jurídico, entendeu? Vai ficar sempre pendente. E em relação às certidões, as certidões estão previstas no 494 do Código Civil. Então, o imposto, as obrigações com o valor de escritura e de registro é sempre do comprador. Isso não tem para onde correr. As certidões, embora elas sejam obrigações do vendedor, porque são certidões pessoais, elas podem também ser contratuais. Ele pode passar essa obrigação para o comprador, sendo conveniente às partes. Mas desde que esteja em acordo desde que esteja acordado antes. Mas, entendeu? Por obrigação, em primeiro momento, é do vendedor as certidões, tá? E o resto dos encargos são sempre do comprador. Como você falou em relação à obrigação das certidões dentro da corregedoria.
Primeiro e segundo, sempre de interdições e tutelas, sempre do domicílio da pessoa, está previsto lá também. A pessoa mora na Baixada, vai tirar do município que ela mora, Niterói, São Gonçalo. Se morar no Rio, vai tirar aqui no Rio. De outros estados, porque a gente também pode fazer. Também, né, morador. E só dispensa a interdição e tutela se residir fora do país. Agora tem essa nova, se surgiu agora também, não tinha no Código passado, a partir desse ano. Se você residir fora do país, você dispensa a certidão de interdição e tutela, até porque não tem como você tirar de quem reside fora do país. As certidões fiscais, elas são obrigatórias, não tem como dispensar, que são as fiscais do imóvel e pessoal, ônus reais, e as certidões de feitos cíveis, que são aqui no Rio de Janeiro, é 1º ao 4º, outros municípios só tem um distribuidor, elas podem ser dispensadas pelas partes. Entendeu? Mas se for dispensada, vai constar na escritura, não tem prejuízo nenhum para a escritura essa dispensa. Entendi. Agora sim, eu como advogada, analisando tudo isso, eu solicito para que eu tenha uma segurança para o meu cliente. Então, assim, mas o cartório, ele dispensa 1º ao 4º e ali vai estar escrito, expresso na escritura. A dispensa não é do cartório, é das partes. A gente sempre orienta, inclusive no próprio código tem lá, que as pessoas, quando elas têm essa dispensa, elas estão assumindo o risco. Porque o risco do negócio é delas. A gente, como cartório, a gente só está tornando a escritura pública. Ou seja, dando publicidade àquele ato. Entendeu? Mas a dispensa é sempre das partes, a gente conseguindo isso. Em relação ao advogado, é bom o advogado, assim, ainda mais se ele tiver pelo comprador, é uma garantia que ele tem de que aquela pessoa não tem nenhum processo. Exatamente. E eu acho que o custo do total, acho que acaba não interferindo muito, e para poder dar mais garantia para o negócio. Como advogado, eu não dispensaria. Sim, eu não dispenso. E eu acho que o 1º ao 4º a gente consegue até fazer isso de forma gratuita, se for no distribuidor. Se a própria pessoa for lá, ela consegue. Então é um custo que vale a pena pela negociação toda ali da venda ali do imóvel. Até porque a negociação de imóvel não é uma negociação barata, geralmente, né? É um valor sempre considerável. Então, quanto mais garantias você tiver dentro do negócio, acho que as partes vão ficar muito felizes. Entendi. Não, é porque assim, como eu acabo estando nesse meio de compra e venda e tudo, tem essa dúvida. Quem é que tira? Quais eu posso dispensar ou não? E aí se fazem valer dessa dispensa para que não tenha uma análise. Então, eu realmente acho muito importante. Sim. Agora, um temor que eu acho, assim, pelo cliente quando vem para comprar, ele fala, esse imóvel está em inventário, como é que eu faço para comprar um imóvel nessa situação? E aí fica muito fragilizado, por quê? Aquela relação. Porque você imagina que um inventário vai demorar anos para que seja regularizado ali o imóvel, e ele tem uma insegurança em relação à compra de um imóvel que está com o inventário ali. Então, assim, como que a gente pode hoje fazer isso de forma extrajudicial? Então, até no passado, na verdade, essa possibilidade ela era muito complicada, porque você tinha que esperar terminar o inventário, levar para registro, para poder fazer. Agora teve uma inovação no Código de Normas da Corregedoria, que você pode fazer e atrelar isso na própria compra e venda. Né? A pessoa que estiver comprando, em contato com os herdeiros, eles podem fazer isso, e o comprador, ele assume a obrigação de pagar o ITD, entendeu? E o valor da escritura de inventário, que vai ficar depositado na serventia. Então ele pode atrelar e fazer junto o inventário, finalizado o inventário com a compra e venda. Antigamente a gente fazia aquela escritura de promessa de bem futuro, que na verdade era só um título executivo, não tinha força de escritura pública registrável. Então, na verdade, tinha uma certa segurança, mas não tinha uma garantia de direito real. Né? Essa vai dar uma garantia de direito real, porque ele fazendo esse tipo de escritura, ele inclusive já pode levar ela a registro antes do inventário. Então é uma escritura registrável que garante o direito real, entendeu? Entendi. Só que aí o valor do ITD já fica depositado ou na serventia ou com o próprio comprador, que se responsabiliza pelo pagamento e a finalização do inventário. Então ele tem uma garantia a mais para poder fazer isso de forma bem segura. E ele tem algum prazo para poder fazer esse inventário? O prazo tem 30 dias. Entendi. Então ele vende, ele faz a compra e venda normal, leva como título registrável, e ele tem um prazo de 30 dias para efetivar aquele inventário. Para pagar os impostos e finalizar o inventário e levar para registro também. Então, segurança total agora no imóvel que tem
é claro, né, tratando de um inventário que não tenha, que seja consensual, que não tenha menores, né, dentro de um requisito de um inventário extrajudicial. Porque muitas das vezes os herdeiros não têm dinheiro para pagar o imposto, porque o ITD acaba sendo um pouco caro. Então, às vezes, pela falta de Ele dinheiro, tem bens, mas não tem o dinheiro para pagar o imposto. O imposto pode chegar até 8%. Então, às vezes, se você botar aí um imóvel, se ele tiver um patrimônio de 500 mil, são 25 mil de imposto, e a pessoa, às vezes, não tem esse dinheiro para dispor. Mais de 25 mil, na verdade. 500 mil não vai dar os 8%. Mas ele pagaria uns 5%, dá uns 25 mil só de imposto, fora os outros custos, de certidões, escrituras. Então, o comprador, se tiver interesse nesse imóvel, ele já pode fazer essa antecipação porque antigamente ele poderia fazer essa antecipação, mas de forma não pública, né? Ele fazia de acordo entre as partes, mas ficava muito precário. Né? Então, hoje não, hoje ele faz dentro de uma escritura pública, que a pessoa tem um compromisso, porque está na própria escritura e ele vai registrar essa compra e venda. Entendeu? E ele fica responsável por esses custos de imposto e os demais custos do inventário pode consignar na própria escritura. Então é mais uma atuação do advogado que ele pode atuar numa compra e venda, orientando as partes ali numa negociação de um imóvel, e ele vai atuar efetivamente no inventário, porque precisa da figura do advogado efetivamente. Sempre. Então você vai, olha só, você vai assessorar o seu cliente na venda, você vai participar do inventário, depois você ainda pode regularizar isso os 2 atos no registro. Então é muita coisa boa para o advogado dentro da advocacia extrajudicial. Ele pode se fazer ali de várias formas e está atuando dentro de um inventário com uma compra e venda anterior e fazer o registro disso tudo. Isso, você não precisa mais fazer aquela promessa de bem futuro e cada vez mais está ampliando a participação do advogado no extrajudicial. Eu acho que se o advogado se dedicar a isso, ele vai ser muito feliz na carreira. Inclusive eu tenho cunhados de advogados que trabalham, que hoje ficam exclusivamente para o extrajudicial. Não fazem mais judicial. Tem advogados especializados exclusivamente no extrajudicial. Como eu iniciei, 80% do meu escritório é extrajudicial. E assim, para mim e para meus clientes é muito melhor. Agora, falando em inovação, a gente sabe que existe uma resistência em relação a essa segurança do digital. Então, às vezes, o meu cliente ele quer estar dentro de um cartório, com o tabelião, ali sendo tudo feito de forma dentro do cartório. Ele acha que tem uma segurança ali. E aí vem essa inovação da assinatura de escritura digitalmente. Sim. Fala essa segurança. Como que é feito esse processo? Para que a pessoa que está assistindo tenha essa segurança também. Vamos fazer um breve resumo primeiro de como começou o ato digital no cartório. Né? Tivemos a pandemia aí. E em janeiro de 2020, foi publicado um provimento 95 do CNJ que autorizava a fazer os atos digital. A pandemia ela só foi decretada pelo governo em abril de 2020. Mas em janeiro nós já tínhamos um provimento do CNJ já prevendo essa situação. Porque na verdade foi pela OMS em abril. E o nosso cartório, em abril também, ele fez a primeiro ato digital, foi feito no 15º. A nossa tabeliã é maravilhosa, a Fernanda. Verdade. Pra quem conhece ela sabe que ela é desbravadora aí, né, nesses atos. Inclusive foi antes até do provimento 100 que ela fez essa escritura, que o provimento 100 regulou através do notariado. E em abril, no dia 20, eu acho, de abril, meados de abril, nós tivemos o provimento 100, que foi, de fato, o que instituiu o ato digital. E o que acontece? A gente só utiliza a chave CP Brasil, que é uma chave pública, né, garantida pelo governo, que quem tiver aí de certificado digital, e a plataforma do e-notariado do Colégio Notarial do Brasil, que quem não tiver ICP Brasil pode fazer emissão de graça. Inclusive os cartórios de nota emitem essa assinatura eletrônica de forma gratuita para quem for fazer os atos eletrônicos dentro de cartório. Essa chave só vale para usar dentro de cartório. Entendeu? Então você tem a garantia jurídica de estar fazendo isso dentro do cartório por uma chave pública, que é garantida também, que é criptografada, não vai ter nenhum problema. Na hora de assinar, é baixado um aplicativo do e-notariado no telefone celular da pessoa. O desbloqueio é dado pelo próprio celular, sem a que a pessoa tiver no seu celular. Entendeu? Então ele é pessoal, ele é intransferível, a própria pessoa tem que fazer. Quando ela vai fazer o ato digital no cartório, como é que funciona isso? A gente prepara a minuta previamente, manda para as partes, os advogados analisam, dão um ok. A gente já faz anteriormente aquela questão de compra e venda, né? A forma de pagamento, a gente precisa consignar tudo. E na hora do ato, é feita uma live com as partes.
Então todos vão comparecer no ato através de uma live e aquilo vai ficar registrado no cartório, entendeu? Onde vai ser lida ali a escritura para eles vão dar o de acordo, vão aceitar e vão fazer a assinatura eletrônica ao final. Entendeu? Então tem toda a garantia jurídica da chave pública, do cartório, da plataforma do Colégio Notarial do Brasil, entendeu? Tá dando todo o suporte para que eles possam fazer isso de forma bem tranquila e segura, como tem sido os cartórios. Os cartórios hoje em dia, antigamente cartório era sinônimo de burocracia, né? Hoje, na verdade, o cartório é sinônimo de celeridade e garantia jurídica. Entendeu? Porque hoje você faz, tudo que você for fazer no cartório, hoje você tem a celeridade e a segurança jurídica que a pessoa precisa e não fica mais anos aguardando o judiciário. Não é culpa do judiciário. O problema é demanda e são os prazos que a lei exige. No cartório não tem. Entendi. Então, em qualquer lugar que eu estiver do mundo, quero assinar uma escritura, sou brasileiro, estou morando fora, no exterior, eu consigo, então, não preciso ir no consulado brasileiro para fazer procuração, eu consigo fazer isso de forma, então, bem segura e dentro de uma plataforma digital, com uma assinatura digital e o cartório ali tendo essa fé pública aí de estar fazendo tudo por questão digital. Sim, então, a gente só tem algumas regrinhas que são da territorialidade, né? No caso, ou o imóvel ou uma das partes precisam estar aqui na nossa comarca, nem na nossa comarca, no estado do Rio de Janeiro, porque eles ampliaram também a questão de comarca. A gente não fica restrito ao município, mas ao estado, mas ou o objeto tem que estar aqui, ou as partes, uma das partes pelo menos está aqui. A outra parte pode estar no Japão, Inglaterra, Estados Unidos, que vai ser feito dessa forma, sem problema nenhum. Já fizemos vários, inclusive a maioria dos nossos atos são assim. Ai, que bom. É bom porque dá praticidade também. Ainda mais para mim, que sou advogada, então assim, eu consigo fazer com que o meu cliente tenha uma comodidade, eu consigo apresentar ele, olha, você vai estar com toda a segurança, mas assim, dentro do seu trabalho, você vai ter um tempo para você sair lá rapidinho, fazer a live com o cartório, então assim, é uma comodidade, é uma praticidade e é o extrajudicial funcionando. Essa evolução que nós tivemos agora na pandemia, isso aí, tipo assim, a gente não imaginava, não esperava, aconteceu a pandemia, muito ruim, nossa, sem palavras, mas isso pro mundo notarial, isso foi um avanço tremendo e veio para ficar, entendeu? O ato digital veio para ficar e a tendência é que cada vez mais seja digital, entendeu? O mundo vai ser digital, então o cartório de notas está muito à frente de muitos órgãos aí em relação a isso. Então isso aí, para quem faz negócio hoje, negócio principalmente imobiliário, isso aí foi um avanço tremendo. Eu acredito que isso aí vai cada vez... As escrituras hoje em dia, todas elas serão, no futuro, serão digitais. Então a gente já está muito à frente. Eu percebo que tem uma resistência ainda, né? Porque por ser muito conservador, por ser muito... é uma assinatura de uma escritura, juntei tanto tempo, dinheiro e tal, é um sonho. E às vezes existe uma resistência em ser tudo virtual. Será que isso vai valer e tudo? Então, por isso que eu queria ter levantado essa questão aqui para que as pessoas que me assistem, que vê o Além das Paredes, que me acompanha, que te acompanha, que eles tenham essa noção de que é certo, é válido, é seguro, você vai ter a sua propriedade, mesmo não estando ali no cartório, efetivamente. Essa é a importância também do advogado, porque a gente tem muita resistência, justamente que você falou, de algumas pessoas que são mais tradicionais, aquela coisa toda, não estão muito habituadas a usar telefone para outros fins e computador. Então o advogado nessa orientação, e até na própria live que a gente faz, o advogado pode participar mesmo que seja, né, meramente como espectador, não necessariamente que ele faça parte do ato, como na compra e venda, mas ainda assim para orientar o seu cliente, tirar dúvidas do seu cliente. Porque às vezes tem esse temor realmente de não saber como é que funciona. A gente já fez escrituras de cliente perguntar, mas agora onde é que eu vejo a minha assinatura? Eu falei, você não vai ver a sua assinatura. Não tem como você ver a sua assinatura. Mas tem pessoas que pedem para ver a assinatura, mas eu quero ver o documento assinado, porque tem aquela coisa, né, do cartório, né, de ver o documento assinado, o papel, e não tem mais isso. Né? Infelizmente não tem assim. Infelizmente não, felizmente, mas porque tudo funciona, aponta para essa questão mesmo do digital, da celeridade, ser rápido, mas isso aí é a função do advogado também, com relação aos clientes, justamente para isso, para orientar e explicar como é que funciona isso. Porque às vezes a pessoa se sente muito mais segura também quando tem um advogado do lado fazendo o ato com ela. É verdade. Mesmo que seja um ato que por força de lei não precise, né, em tese, de advogado, eu acho que todo contrato tem que ter advogado, compra e venda, qualquer tipo de... Eu acho que até para fazer união estável e casamento, a pessoa deveria consultar um advogado.
Porque ele vai precisar do advogado se dissolver. Então, se ele quer saber como é que ele vai casar, como é que ele vai ter um companheiro, uma companheira, né, e ele vai comprar um bem, tudo isso aí é contratual. Então vai envolver cláusulas, vai envolver quitação, vai envolver uma série de coisas que é bom que ele tenha um advogado, né, para poder estar orientando. Então acho que quando ele faz isso com um advogado, ele se sente mais seguro também. Exatamente, e são vários atos dentro do cartório que você pode utilizar. Sim. Na verdade que assim, seria o ideal fazer com advogado. E são nos detalhes, às vezes as pessoas não sabem a diferença entre um reconhecimento de firma e uma autenticação, por exemplo. Né? Então assim, tem tantos atos dentro do cartório de notas que o advogado ele pode sim participar disso aí. Trazer isso de forma mesmo, olha, eu posso te ajudar, eu posso resolver, e aí você não tem aquela coisa, por exemplo, uma doação. A doação eu não preciso de um advogado efetivamente. Sim. Tá? Mas desde quando uma pessoa que quer fazer uma doação, por exemplo, sabe fazer uma declaração na Cefaz para recolhimento do imposto? Não só isso, a doação tem as cláusulas de incomunicabilidade, ainda tem isso. Que as pessoas só fazem a doação pura e simples, e elas às vezes ela quer que aquele imóvel passe para um filho e faz uma doação pura e simples. Exatamente. Só que se ele fizer uma doação pura e simples, aquela doação ela tem os efeitos da lei. Mas quando ele clausura ela, bota uma incomunicabilidade, uma alienabilidade, ele está protegendo também uma o imóvel. reversão. Uma cláusula de reversão, caso o filho faleça antes do pai, aquele patrimônio volte para o pai. Entendeu? Se aquele filho ou aquela filha casar, o companheiro ou a esposa, né, será herdeiro, então de repente ele não quer que isso passe direto para os netos, entendeu? Então ele clausula. Por isso que é importante ele ter um advogado para orientar ele com relação às cláusulas. Às vezes quando tu vai falar de cláusula, mas o que é isso? Do que se trata? Falei, cara, agora já não é mais a parte do cartório, agora já é a parte do advogado, para ele explicar para a pessoa como é que funciona esse procedimento. É verdade. E assim, hoje a gente vê que a gente consegue regularizar um imóvel pela usucapião, a adjudicação compulsória, e assim, vai ser caso a caso. A gente recebe o cliente, a gente vai orientar de acordo com aquilo que está pedindo ali. Se é uma usucapião, mas ele tinha uma promessa já quitada, por que não faz a compra e venda? Não identificou ali o proprietário? Então, vamos fazer uma adjudicação compulsória, e aí, às vezes a gente já tem essa ideia de tudo, vamos fazer uma usucapião. E aí a gente tem os requisitos ali. Então, eu sei que a gente pode fazer de forma extrajudicial. Agora, a adjudicação compulsória também pode ser feita de forma extrajudicial, embora seja muito recente. E aí a gente tem uma usucapião que a gente faz por uma questão de uma posse mansa e pacífica ali, um lapso temporal que a gente tem para a gente colocar qual é ali a modalidade da usucapião. E a gente consegue fazer a adjudicação compulsória se ele tem uma promessa de compra e venda ali, quitada, irrevogável e retratável, e aí vamos pular a etapa, vamos fazer um processo mais rápido, já faz a propriedade pela adjudicação compulsória. Como que funciona isso para o advogado, para o cliente, uma pessoa comum, leiga, que está nos assistindo agora, entender como é que funciona a usucapião e a adjudicação compulsória extrajudicial? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Eu falo que cartório, a gente está no digital, mas eu ainda gosto de papel. Então, eu preciso ver... Eu sei disso. Eu preciso ver um papel, uma ONU reais, um documento aquisitivo. E a usucapião, ela é discipulada pelo provimento 65 do CNJ de 2017. Então, ali tem todos os requisitos para usucapião, os tipos de usucapião, constitucional, ordinária, extraordinária, rural. Então, a gente precisa saber o tempo da posse, que a pessoa descreva de tudo que ela tem. Mas eu moro aqui... Imóvel é da SEAB, você já não pode fazer porque é imóvel público, você não pode usucapiar imóvel público. Imóvel da SEAB você já esquece que não tem como fazer usucapião. Então a gente precisa saber qual a origem daquele imóvel, de que forma que a pessoa está exercendo aquela posse, se ela é mansa, pacífica, o que ela tem no nome dela, as contas e tudo mais. Entendeu? Então a gente precisa analisar a documentação. Né? E em relação à adjudicação, ela está no 216B, que foi uma inovação agora também, legislativa, que trouxe essa possibilidade de fazê-la de forma extrajudicial. E uma das consequências disso é que tenha uma ata notarial. É obrigatória a ata notarial da adjudicação. E a presença de advogado, nos dois atos. Tanto a usucapião quanto a adjudicação compulsória. Então, você é obrigado a ter um advogado. Mas vamos lá, voltar para a usucapião com relação a essas questões. Muita gente me procura para poder fazer essa usucapião, porque acha que é muito fácil. Na verdade, não é. Exatamente. 90% dos casos que vem, a gente dispensa e explica que não tem como fazer. Entendeu? Não é porque a gente não queira fazer uma escritura, é uma escritura que dá um trabalho,
Não é uma escritura fácil, é uma ata notarial. E a ata notarial que você faz no cartório de notas, ela não te garante a propriedade. Ela, na verdade, é um dos instrumentos que você vai fazer com o requerimento Sim. junto com o advogado no RGI para ter o reconhecimento. Antigamente, no judiciário, era uma ação de reconhecimento, né? Então, você fazer o reconhecimento dessa usucapião, e você vai instituir a aquisição originária, que vai criar uma nova matrícula no RGI, mas a ata notarial, a gente só faz a comprovação de que aquela pessoa exerce aquela posse por tanto tempo, mansa pacífica, confrontante, saber se tem matrícula, se ela é individualizada ou não, se tem matrícula na prefeitura, se tem PTU, se a pessoa realmente reside naquele local, se é habitual. Então a gente faz essa análise preliminar. Vai constatar, né? Isso tudo num documento. Para juntar, e a pessoa vai requerer isso junto ao RGI, da mesma forma da adjudicação. O 216B, ele fala sobre isso, que tem os requisitos lá para você poder fazer, e um dos requisitos que não tem na usucapião, mas que tem na adjudicação, é o título aquisitivo. Verdade. Entendeu? A adjudicação, você obrigatoriamente tem que ter um título aquisitivo. E na usucapião não precisa. Tudo certinho ali. Sim. E aí esse é o diferencial das duas. Mas as duas também precisam de advogado, e a adjudicação agora também ela trouxe para essa ata notarial justamente para o cartório de notas contar essa historinha, juntar as guias de impostos das sucessões que tiverem, porventura, se tiver uma cessão de direito aquisitivo, se tiver uma promessa de compra e venda, a gente contar a historinha. E tem aquela questão também do real proprietário, né, que ele sempre vai ser notificado nos dois casos. A negativa agora também, ela garante o registro, porque até anterior a 2017, ela era negativa de registro. Entendi. E a diferença também está no bolso. Porque uma a gente tem o imposto a pagar, que é a adjudicação para a gente fazer essa transferência, e a outra é um título, ali, na verdade, uma aquisição originária. Isso. E aí a gente acaba não tendo aí um imposto. Então, mas é caso a caso. Não tem como a gente falar aqui que o usucapião faz porque você não vai ter um valor em imposto. Sim. Mas analisar... A usucapião ela tem as questões de tempo, né, que são 5, 10, 15 anos, dependendo do tipo de usucapião, e tem os requisitos. Você não pode chegar, mas isso aqui é uma adjudicação compulsória e você querer usucapi. Entendeu? O RGI não vai aceitar e nem notas vai fazer também, porque a gente fala que isso aqui é uma adjudicação. Embora, se você tiver o lapso temporal, tiver os requisitos da usucapião, a gente também não pode dizer para você que você tem que adjudicar, você que vai escolher. Entendeu? O cartório de notas, nem o registro de imóveis, ele pode te dizer qual o ato que você deve fazer. Você vai fazer, tendo os requisitos, vai proceder o ato. Agora, falando sobre isso, né, o usucapião, extrajudicial, e aí surge aquela dúvida, né, de isso realmente é real, acontece? Porque se não tem um juiz no meio, de fato você vai conseguir me transferir por uma usucapião? Já aconteceu algum registro seu, ou algum caso que você tenha concreto para contar? Já, com certeza. Já tive registro de Me fala então. Em Campo Grande mesmo, que é uma área bem complexa com relação a essa questão, entendeu? Mas o imóvel tinha uma matrícula, na verdade, eles tinham uma compra e venda anterior, e o companheiro faleceu, e aquela pessoa ficou morando muito tempo naquele imóvel, mais de 30 anos, e nunca fez a regularização, e não era casada, na verdade era um companheiro, e a gente tinha aquele título registrável, que foi registrado, foi feita a sequência e foi comprovado através de documentação dos vizinhos. Inclusive o próprio RGI também fez uma diligência no local para poder constatar o fato, entendeu? Então é cercado de garantia jurídica, claro. A gente faz os confrontantes, a gente pede conta de PTU, de luz, de água, desse período todo que a pessoa está lá, entendeu? Então não é uma coisa também feita de qualquer jeito. Tem que ter muito lastro legal para poder fazer, e a gente ter a garantia de poder registrar também. É verdade, esse que é o grande X, né? Sim. Porque a gente faz, orienta para que o RGI, ele registra, porque senão não adianta. E a gente tem que mandar o documento para o RGI ter segurança de fazer. Não adianta eu falar para você que eu vou fazer essa ata notarial e ela não tem nenhuma possibilidade de registro. Jamais faria isso, entendeu? Eu tenho que, na própria ata notarial, juntar todos os requisitos e dar todo o subsídio para o RGI fazer aquilo de forma bem tranquila. Entendi. E aí, falando de ata, você é especialista nisso, né? Inclusive, foi minha tese a tua tese da pós. E aí, então, vamos falar um pouco sobre ata, porque eu acho super importante. Eu ainda que trabalho com imobiliárias, com corretores, e a gente teve até uma situação, e a gente fala daqui a pouco em relação a corretor,
ata notarial, como é que ela funcionaria para imobiliária? Como é que a gente pode trazer isso para dar uma segurança? Para essa questão de imóveis, que a imobiliária administra ali, para corretor e, de forma geral, para imóveis. Como é que funciona essa questão de ata? Eu vou falar de ata especificamente para o ramo imobiliário, porque ela é muito ampla. A ata notarial hoje ela tem a partir do 405 do CPC, ela entrou no título das provas. Então, a ata notarial hoje ela funciona como prova dentro de um processo. É inequívoco a partir do 405 do CPC. Isso foi uma inovação assim, que nos ajudou muito. Então, hoje, no mercado imobiliário, sempre que você vai fazer uma locação, você faz aquela vistoria para poder fazer a locação. Sim. Até com a própria venda de imóvel, você faz a vistoria. Sim. Mas quando você vai fazer a entrega, geralmente as pessoas não fazem, ou a pessoa sai de forma litigiosa, entendeu? Não tem aquele acordo para poder sair. Então, a ata notarial, você faz aquela ata de vistoria, que a gente vai lá, junto com o proprietário, faz uma vistoria do estado que a pessoa entregou o imóvel, e os danos que tiver, ela vai procurar os meios cabíveis para poder ter essa reparação. Entendeu? E também atas de missão de posse, de abandono de imóvel. Se o imóvel estiver abandonado, o locador abandonou, não está pagando, entendeu? A pessoa vai lá e faz uma ata de missão de posse, entendeu? Deixou o imóvel aberto, a gente vai e faz a constatação do estado do imóvel também para poder buscar a reparação. Entendeu? E eu acho assim, a ata notarial é um gasto, mas se você botar na ponta do lápis, você vai ter uma segurança, porque você simplesmente chegar lá, pegar o imóvel, e se você não fizer isso com o cartório que tem fé pública, tirar as fotos e fazer aquela constatação, você não vai ter garantia de que realmente o locador vai falar, não, eu não deixei esse estado. Entendeu? Você vai ter uma briga a mais e, na verdade, você vai perder, porque como é que você vai constatar que realmente aquilo aconteceu? Vai ser a sua palavra contra a palavra da pessoa. Então, se você tiver a fé pública, tiver um notário que for fazer isso com você vai ser muito feliz na sua ação. E, na verdade, a gente usa para vistoria e a gente usa também para seguradoras, né? Sim, na emissão da posse para poder acessar o pagamento. Não acessar o pagamento, geralmente eles fazem quando já acessou o pagamento para poder fazer a entrega do imóvel. Até porque a seguradora pede para poder fazer a reparação, porque geralmente nos contratos de seguro, né, ela paga a reparação. Então, se o locador entregou o imóvel e tiver algum dano, a própria seguradora ela pede uma ata notarial para fazer a constatação e ela pede os 3 orçamentos. Através daquela ata notarial, tem uma parede, tem uma louça, tem um armário que está danificado e ela vai fazer aquela reparação porque está constatado na ata que realmente foi do locador e não foi após o término do contrato. Então, o meu cliente ele tem todo um amparo numa ata notarial quando ele faz uma vistoria de entrada no imóvel, mas na saída o locatário não quer fazer porque deixou danificado e sabe que deixou, então ele pode se fazer valer de uma ata notarial para que ele consiga juntar isso dentro de um processo judicial que ele vier a cobrar por danos, enfim, e ele pode também, por emissão de posse, né, fazer uma ata aí para que esteja tudo certinho, regularizado e conseguir fazer de novo uma outra locação. Sim, com certeza, é uma garantia que ele vai ter de que ele vai ter o imóvel dele e de qualquer dano que tiver reparado. Entendi. O extrajudicial fantástico. É o futuro, né, do direito. Fantástico. E assim, eu fico olhando porque eu tenho uma corretora que eu, né, dou suporte a ela, e ela fez uma intermediação de venda, e aí ela tem um imóvel que ela colocou, né, no anúncio dela, e através do anúncio que ela paga, que ela foi lá no imóvel, tirou foto, teve o tempo dela ali, a prestação de serviço, e aí ela colocou esse imóvel dentro de um anúncio. O cliente veio através do anúncio, mas na negociação tiraram a minha corretora aí de jogada. Então, eu consigo fazer com que o corretor com ata notarial tenha todo esse suporte, embora não tenha tido um contrato ali, mas ela tem conversa, ela tem ali todo tipo de argumento dela, de que ela tinha sido feito, sim, por ela, o anúncio, que ela tinha colocado os dois em contato, o comprador e o vendedor. Na verdade, eles trocaram esse imóvel entre eles e ela ficou de fora da comissão. Então, quem é corretor pode ter essa segurança aí de uma ata notarial para uma ação dentro dessa circunstância aí de não ter um contrato, mas ter conversas, né, ter tudo isso. Então, ele tem essa segurança na ata. Tem sim, justamente essa questão do WhatsApp hoje em dia, né, as pessoas não estão dando muito valor a isso, mas preste atenção. Até o judiciário hoje ele usa o WhatsApp para citação.
Então, se eu te mandar uma mensagenzinha, aparecer as duas setinhas lá, você leu, você já está como citado. E entra no processo, tá? Sim. A sua página ali entra. O próprio judiciário bota o print lá que você leu, você não respondeu nada, mas você leu, você está citado. Então, para a gente, quando teve essa decisão do ministro Nefi Cordeiro, lá da 4ª turma do STJ, ele foi um print de WhatsApp juntado num processo e que não foi feito através de uma ata. A pessoa simplesmente printou e juntou no processo aquelas conversas. Ele desconsiderou justamente por causa da qualidade da prova, né? Porque não tinha garantia nenhuma, né, de que ele realmente tinha a fidelidade daquela conversa. Ele desconsiderou aquela prova. Então a minha tese justamente era sobre isso, de você fazer uma ata notarial onde o notário, com a fé pública, ele constata de fato que aquela conversa existiu. A gente vai botar todo o lastro probatório, né, para poder constatar realmente. E hoje em dia também as atas notárias já tiveram uma evolução agora, que é justamente o QR Code que a gente consegue colocar na ata notarial, que eu posso pegar toda a sua conversa, toda, para poder fazer a sequência da tua conversa, não tem nenhum corte, jogar tudo dentro de uma plataforma que vai ser acessada através desse QR Code. Isso não onera a ata, vai ajudar a não onerar, porque às vezes a pessoa, vou fazer uma ata lá que vai sair muito caro, porque eu tenho muitas conversas. Tudo bem, mas isso não vai onerar a ata, porque não vai ficar no papel, vai ficar num QR Code que vai ser acessado. O juiz, o promotor, as partes podem acessar aquela conversa através desse QR Code e ele fica na plataforma do cartório. Então tem a segurança que ele está dentro de um cartório. Entendeu? Não vai estar em nenhum outro lugar que pode ser acessado. Entendeu? Então, hoje em dia, eu aconselho, se você tiver uma conversa de WhatsApp, para qualquer coisa, tanto dessa situação, né, dessa corretagem mal sucedida, para qualquer outro tipo de situação. A gente já fez para várias coisas. Então, ter uma conversa de WhatsApp, se sentiu ofendido, principalmente, é o stalking, né, que justamente a gente fala sobre a lei de stalking. Ou sofreu algum tipo de ofensa, sofreu algum tipo de racismo, sofreu algum tipo... Nós já fizemos, inclusive, de mulheres que foram assediadas, entendeu? Assédio moral, assédio sexual, qualquer tipo de situação, através de mensagem de WhatsApp, faça uma ata notarial. Na decisão do ministro Nefi Cordeiro, ele fala, porque a pessoa ela pode apagar aquela conversa. Você pode perder o seu telefone, você pode ser roubado, você pode, entendeu? E a própria pessoa que te mandou, ela pode apagar a conversa que ela te mandou. Então, antes que isso aconteça, faça uma ata notarial. Inclusive, nesse caso do seu cliente, faz essa ata notarial, preservou aquilo, a pessoa pode ter o telefone roubado, pode apagar a conversa, não interessa. A gente já registrou que aquilo de fato aconteceu, entendeu? E a fé pública do tabelião, garantida pelo 405 do Código de Processo Civil, ele garante a custódia daquela prova, entendeu? Isso, inclusive, a lei, o fundamento que o Nefi Cordeiro usou foi justamente a cadeia de custódia da prova. Porque quando a gente vai apresentar a prova, você tem que ter. E a cadeia de custódia, ela fala sobre isso, sobre como é que você vai acessar aquela prova. A conversa de WhatsApp é isso, ela é efêmera. Ela hoje está aqui, amanhã ela pode não estar. E como é que você acessa isso depois? Rede social, Instagram, Facebook, qualquer coisa. Como é que você vai acessar essa prova depois? Você tem que manter a cadeia de custódia da prova. Como é que você faz isso? Através de uma ata notarial. E olha como é incrível, porque o advogado atuando no extrajudicial novamente. Sim. Porque eu posso chegar lá, uma pessoa normal, né? Normal que eu digo de outras profissões, chegar para você, olha, Vitor, eu quero que faça aqui uma ata notarial. E aí é diferente quando um advogado, ele já sabe que existe essa possibilidade de uma prova a mais, né, concreta ali, não pegar prints e colocar, mas de um tabelião, dando fé pública, constatando que aquilo ali realmente foi feito, na identificação de quem está ali. Então, mais uma coisa que o advogado, ele tem que entrar, né, nesse mundo, não tem jeito, porque aponta para aí. E não só imobiliário, eu já fiz ata notarial para direito trabalhista, para justa causa, entendeu? Dano moral, entendeu? Da pessoa tá falando mal da outra em rede social, muito cuidado com a rede social não é livre, entendeu? Ela tem consequência jurídica, então, tá falando mal, tá queimando uma empresa, tá queimando uma pessoa, entendeu? Cuidado quando for falar mal do seu local de trabalho. Então, tudo isso tem que ser muito atento, principalmente os advogados. Isso aí a gente faz muita ata notarial nesse sentido. Sim, e assim, o Além das Paredes, ele é realmente voltado para o imobiliário, porque é o que eu atuo hoje. Mas o imobiliário em si, o direito imobiliário, na prática, você vai passar por tributário, você vai passar por empresa, você vai passar por família, sucessão. Tudo isso
E aí envolve, sim, uma questão extrajudicial. Envolve, sim, um trabalho que você pode fazer de forma que não seja ali só o juiz, né? E aí você pode atuar em várias áreas e o cartório está sempre presente, porque você tem cartório de notas no extrajudicial, você tem cartório de registro de imóveis no extrajudicial, você pode fazer várias coisas aí dentro de um protesto, dentro de um registro civil. Então, tudo isso envolve, né? E essa questão do extrajudicial, você tem que estar realmente por dentro. E o direito imobiliário hoje, ele está digital também. Todas as empresas hoje estão nas redes sociais, entendeu? Todas as empresas. Então tem muitas coisas contratuais que também eles não podem divulgar, nem o cliente nem a empresa. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, nesse trato. E toda empresa que trabalha no ramo imobiliário, todo cliente que vai fazer tipo de qualquer contrato imobiliário tem que ter um advogado, justamente para essas questões. Verdade. Agora, quando um cliente chega no meu escritório e ele tem vários bens imóveis ali, tá? Assim, eu atendo desde o que tem um até o que tem vários e a gente quer planejar esses imóveis em vida. É muito trabalho para dar um inventário, é muita coisa que você tem que pagar, eu vou deixar para o meu filho resolver isso, quero resolver em vida. O que esse meu cliente ele pode ter de benefício, digamos assim, em vida pelo cartório de notas? O que a gente pode, o advogado que está começando nessa área, o que ele pode apresentar aí para um planejamento antes do falecimento aí da pessoa que é o proprietário do bem? Hoje em dia tem muita possibilidade com relação a isso, principalmente questão tributária, né? A gente falou, quem trabalha com direito imobiliário tem que considerar a questão tributária sempre. E o planejamento sucessório, né, que está em voga aí, está no momento, e muitos estão se utilizando de holdings familiares, ou fazer essas transmissões antes, ou testamento, entendeu? Então tem muitas possibilidades para você fazer no extrajudicial. Hoje em dia se faz muito testamento, porque ainda é o mais tradicional, que a pessoa vai lá, pega aquele patrimônio que ela tem, quando ela tem muito patrimônio, faz um testamento e já determina ali quem que ela quer que fique com o quê. Mais moderno ainda agora é a holding familiar, que a pessoa vai pagar os tributos, fazer os contratos, abrir aquela empresa, também sempre com a orientação de um advogado, e geralmente um advogado especialista em holding familiar, porque é um campo bem específico também, e ela sempre vai precisar do cartório de notas, porque ela vai precisar fazer as escrituras, pagar um imposto de transmissão para poder jogar isso dentro da holding, né, para poder fazer a distribuição e trazer os herdeiros para essa empresa. Mas isso tudo são possibilidades, tem uma possibilidade infinita dentro do extrajudicial para você trabalhar. Hoje em dia, se você fizer essa doação e você esperar um inventário, a questão de tributação é a mesma, entendeu? A diferença hoje que você faz numa doação é que você vai ter um custo menor em relação a honorários advocatícios, porque no inventário ela já tem estabelecida pela própria ordem, né, que é aquela questão dos honorários do advogado. Na doação, a atuação em si não é uma atuação obrigatória, mas... Não é tabelada, entendeu? A atuação do advogado na questão da doação, ela não tem uma tabela específica, né? Vai ter aquela de contrato, de orientação de contrato, mas não tem aquela do inventário, entendeu? Se é leonino ou não, isso aí não se discute, mas ela é bem pesada por questão de tributos também, né? O que mais pesa hoje no inventário é o tributo, não tem jeito. Então a pessoa às vezes se antecipa para fazer uma doação. Um testamento hoje em dia, eu não sei até que ponto um testamento ele seria tão válido, dependendo do patrimônio, mas isso aí é o advogado que analisa com a pessoa, porque as pessoas às vezes ficam naquela fantasia, vou fazer um testamento, entendeu? Como se fosse a melhor opção, mas hoje em dia já existem outras opções, principalmente no planejamento sucessório, que você vai dar esse leque de opções, e a holding familiar, que é bem mais moderna que está no mercado. E deixando bem claro que o testamento, ele tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, tem que ter ação de comum para si. Judicialmente. Sim, sempre. Então, assim, você tem um falecimento, aí você tem um testamento ali, você precisa cumprir para depois fazer o inventário. Então, assim, até que ponto, né, isso... Aí vai depender muito, é caso a caso. É caso a caso, porque o testamento... E a orientação certa. Não obriga também a pessoa, porque ela testou aquele imóvel, que ela não possa vender em vida, entendeu? Ou que ela possa, de repente, fazer uma outra negociação ou cancelar aquele testamento, tudo é possível. É verdade, já na doação ela já tem a garantia que vai ter aquilo ali. Verdade. E é um mundo, assim, realmente para você atuar não é algo fácil, é muito técnico, cada dia tem uma coisa diferente,
né? Cada mudança de ano existe ali um ponto que às vezes você lê, mas o outro está lá em uma outra disposição dentro dali da resolução, né? Enfim. E aí você precisa de verdade estudar, acompanhar, viver isso, né? Para que você consiga aí ter êxito também na extrajudicial, porque Sim. Não é só na parte judicial. E o extrajudicial a gente trabalha com direito civil, né? Acho que ninguém sai da faculdade apaixonado por direito civil, né? E tem a possibilidade que o que não está previsto em lei você pode. Então a gente principalmente assim, a nossa tabeliana nessa questão ela é muito feliz e ela é muito desbravadora. Inclusive ela fez a primeiro contrato de trisal, que inclusive depois foi proibido. Ela fez em 2016 e em 2018 foi proibido pelo CNJ a união afetiva, né, de 3 pessoas. Mas é uma realidade jurídica. Uma hora a pessoa vai ter que fazer, independente se a pessoa concorde ou não esteja, se não está previsto na lei, pode. E se é uma realidade jurídica, a gente tem que fazer. Quais as consequências sucessórias disso, a gente não sabe, mas tem que ser determinado agora. Porque se a pessoa convive com 2 pessoas, as 2 são herdeiras, são meieiras, você não vai ter 2 meieiras, como é que você vai fazer com o herdeiro? Entendeu? Mas essas questões têm que ser debatidas agora, porque já existe. Eu fiz um inventário, que isso acontece muito, é uma realidade, que o senhor era casado, ficou casado até 1990 e poucos, ele não fez o divórcio e teve uma companheira e adquiriu mais imóveis com essa companheira. Então, quer dizer, ele tinha imóveis do primeiro casamento que não tinham sido partilhados e tinha imóveis com essa companheira. Então, a gente teve que fazer um processo no Cefaz e a solução que o fiscal deu, que a gente também já tinha mandado uma minuta prévia, era essa, fazer um inventário da parte da esposa e, ato seguinte, fazer uma sobrepartilha com a companheira. Claro que os filhos anuindo nos 2 e as 2 anuindo nas 2 escrituras. Mas, tipo assim, não tinha previsão para isso, não tem previsão. Olha como é complexo, para poder fazer, né? Mas o extrajudicial deu uma solução rápida e que eles puderam, todo mundo sair feliz, que conseguiram fazer a partilha dos imóveis e resolver essa questão. Porque se você fosse judicializar isso, é processo para 20 anos. Entendeu? Entendi. É processo para 20 anos, tu não ia resolver. Porque verdade. Não tem previsão, aí os prazos e as leis, e manda para o Ministério Público e os órgãos, e se resolveu isso rápido, através de um processo administrativo, não sei se faz advogados que queiram trabalhar com direito imobiliário, com sucessões, principalmente, tem que se dedicar na Cefaz. Porque ali o pessoal fica com medo, né, de fazer uma declaração, verdade. De abrir um processo administrativo na Cefaz. Vou te falar, depois que começa, você vai se habituar, você vai ganhar um mercado ali incrível. Ali. Sim, você agrega isso. Muita coisa. É um valor para o seu escritório. Sim. Porque se você sabe ali manusear aquele sistema ali da Cefaz, né, que de certa forma também não é ali autoexplicativo e tal, mas se você der um erro, né, o bem é 50% e for 100% e a declaração está diferente, né, enfim, você para todo o registro, no registro de imóveis, porque a declaração tem que estar de acordo com que é o percentual ali do imóvel, mas em contrapartida você também tem um prejuízo para o seu cliente, de cobrança a mais de imposto e depois pedir restituição não é fácil para receber. Não é fácil para receber. Eu já peguei processos que estavam parados, processos judiciais de inventário que já estavam parados há muitos anos, porque o último ato do processo judicial é o pagamento do imposto, diferente do extrajudicial. Sim. Se você vier fazer o inventário no extrajudicial, o imposto você paga antes. No judicial, o imposto você paga primeiro, mas uma coisa, de qualquer forma você vai pagar imposto. Exatamente. Você não vai fugir do imposto, entendeu? Só que no judicial, o extrajudicial você paga antes, mas você resolve em 15 dias. No judicial você vai pagar daqui a 5, 10 anos, mas você vai pagar no final. E vai pagar o valor atual de mercado, não tem jeito, entendeu? Porque ele vai atualizar. Exatamente. E processos parados porque chegou na parte, o que o juiz só pede, venha, a guia você faz, paga. Entendeu? E o advogado trava nessa hora, porque às vezes ele sabe fazer muito bom de papel judicial e tal, mas quando vem é a parte administrativa. A Cefaz é administrativo. Exatamente. Tem prazo, você precisa estar dentro daquele prazo que se não tiver, você é realmente multado de acordo com o que o Código Civil já prevê, mas também de acordo com o tempo que você ficou, que é dentro de uma legislação da própria Cefaz. Então você tem que saber código e você tem que saber a legislação da Cefaz. Não tem para onde fugir mesmo. Mas se tiver imóveis de vários estados diferentes, que aí você tem que fazer a declaração do imóvel na Cefaz do estado que ele está inserido. Entendeu? Se não tiver, a pessoa tem um imóvel em Minas, tem um imóvel em São Paulo, tem um imóvel no Rio.
são 3 declarações distintas. Exatamente. E aqui no Rio, quando você vai fazer a declaração que você faz aqui, você tem que informar os imóveis que estão nos outros estados, para eles poderem fazer o cálculo do excesso da partilha se tiver. Então você tem que informar os valores que você declarou nas fazendas dos outros estados aqui. Então isso às vezes a pessoa fica meio reticente, não vou nem meter a mão, porque com medo de fazer besteira e cobrar um imposto excessivo para o cliente. Exatamente. Então quem tem essa especialização em sucessões tem que estar por dentro do que a Cefaz traz, sim. E não aprende isso na faculdade. Não aprende na faculdade. Faculdade não tem Cefaz, não. Não tem matéria Cefaz, vamos fazer aqui Cefaz, não tem. E outra, se você agendar, você também não consegue esse papo tão rápido assim lá, de como faz, passo a passo. É realmente estudando, não tem jeito. O fiscal não vai pegar na tua mão e te ensinar como é que faz o procedimento lá, não. Verdade. Olha, o extrajudicial, ele é fantástico para mim. É um mundo que eu adoro atuar. Sou apaixonada mesmo. É claro que se tiver que trazer para o judicial, eu vou trazer, se tem ali um menor, se tem e não dá para fazer um inventário ali, uma compra, a gente vai trazer isso. Inclusive, a gente está fazendo um inventário com o menor, que a gente vai trazer para o extrajudicial. Exatamente. Com essa evolução que teve agora do provimento, que permite que a gente faça um inventário com o menor extrajudicial. A gente tem que pedir o alvará, que fica um misto. A gente pede o alvará judicial e consegue fazer um inventário já com o menor extrajudicialmente. Será que seremos os pioneiros? Com certeza. Essa semana. Então, essa semana não, semana que vem. Então, assim, eu adoro extrajudicial, eu adoro esse papo. Eu acho que a gente não falou sobre tudo, né? Tem muita coisa ainda no meio extrajudicial para que a gente consiga tratar, trazer, mostrar para quem está assistindo, para quem assiste o Além das Paredes, para quem assiste o nosso ali, nossas redes sociais, e trazer de forma assim que, olha, gente, é possível resolver sim. Ontem eu convenci uma família a fazer o extrajudicial, um inventário, porque a informação não é assim, vai dar errado, e não é. É simples, é fácil, é prático, está dentro dos requisitos, a gente consegue resolver. Então, assim, é um mundo que eu adoro. Então, assim, muito obrigada, tá? Vamos para nossas considerações finais. Mas eu já quero te agradecer por ter aceitado aí, por estar aqui disponibilizado, ensinado muita coisa. Eu acho que as pessoas vão aprender com esse momento aqui, porque é uma coisa que ainda o juiz tem que estar no meio. E, na verdade, não. O extrajudicial funciona com segurança, com tranquilidade, com celeridade, e a gente consegue fluir com o negócio ali do meu cliente, porque eu trabalho com a venda, então eu tenho que regularizar o imóvel, então de forma extrajudicial eu consigo muito mais rápido, ainda mais com a nossa parceria. Com certeza. A gente já trata, olha, chegou aqui, faço grupinho, gente, ele não aguenta mais grupo, faço grupo, coloco lá, os documentos são esses, preciso resolver amanhã. Aí ele fica enlouquecido, mas a gente resolve. E isso que faz a diferença é a nossa advocacia, a nossa parceria em relação a cartório para resolver o cliente e deixar o meu cliente satisfeito. O meu cliente fala de mim por conta de uma celeridade, de uma rapidez que eu resolvi ali o problema dele. E eu adoro esse papo, eu adoro isso aqui. Eu adorei estar aqui com você falando. Então, dê as suas considerações finais aí pra gente. Eu também. Eu me apaixonei pelo direito extrajudicial, né, o notarial registral. Agradecer um convite aqui para a gente poder bater papo. Isso aqui a gente já fala muito durante o dia, né? A gente acaba só estendendo para cá. Sim. Entendeu? E dizer que o cartório está à disposição para resolver todos os seus problemas. Pode ter certeza. Se a gente não puder resolver, a gente vai te dar o caminho para você poder resolver. Mas a grande maioria a gente consegue resolver. Tabelião lá do 15º, substituto, o cartório da Fernanda, que é maravilhosa, uma tabelião à frente. Na Rua do Ouvidor, né? Na Rua do Ouvidor e no Shopping Downtown aqui na Barra também, para quem quiser, tem essas 2 unidades, tá? E estamos à disposição, o que vocês precisarem, e pode ter certeza que cartório hoje é sinônimo de celeridade e segurança jurídica. Se vocês quiserem fazer em cartório, vocês podem ter certeza que vocês vão ser muito felizes para poder resolver qualquer problema relativo a direito imobiliário e outros ramos que a gente acaba abraçando também. Sim. Então, como Além das Paredes é prático, a gente tem advogado que pode atuar com honorários rápidos, mais rápidos, porque o processo é bem mais rápido. Acaba sendo mais barato.
Exatamente, também tem isso. Você pode mostrar que você pode resolver o problema do seu cliente rápido. O cliente que está assistindo, uma pessoa comum que quer resolver um problema e que às vezes o seu advogado fala, não, vamos fazer de forma judicial, está ouvindo aqui que pode, né, assistindo aqui, que pode sim fazer pelo extrajudicial. Então esse papo foi importante para quem é advogado, para quem é dono de imobiliária, né? Porque a gente traz ata notarial, a gente traz para quem é corretor e para quem é uma pessoa comum que quer vender o seu imóvel ou quer regularizar o seu imóvel. E só uma observação, para desmitificar, o extrajudicial ele é mais barato que o judicial. Ainda tem isso. Tem, com certeza, não só pela questão do tempo, da celeridade, mas a questão de custo. De custo. É mais barato que o judicial. Então tá bom. Muito obrigada pela sua presença aqui no segundo episódio. Que honra. Rodrigo, muito obrigada, tá? Por eu estar aqui nessa casa e eu chego aqui, eu abro mesmo e sento e falo e converso. O Estúdio Club, gente, é isso, é essa inovação, é essa tecnologia. Então, muito obrigada também. E é isso. Obrigada para todo mundo que vai assistir aí. Assista no YouTube, a DV Luciana Guimarães. Assista também alguns cortes que a gente faz no Instagram, @ADV Luciana Guimarães e o do Henrique Vitor. Henrique Vitor, Cartório 15. Então sigam aí. Obrigada.